O primeiro estágio foi a de Éfeso, quando os apóstolos pregavam e todos estavam envolvidos naquela unção, naquele poder, naquele amor, ao ponto deles venderem tudo o que tinha e dividir todos, um com os outros. Mas assim, vindo a perseguição, a igreja se dispersou, né? A igreja saiu correndo com medo dos apóstolos, e ali, quando João recebeu essa revelação, só restava João. Os demais 11 já haviam todos sido assassinados. Conforme diz a história, né? Nos conta a história, diz que João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, porque os demais foram assassinados devido às perseguições. E após isso, a igreja se dispersou, e ali aquele amor, ele se esfriou. O povo ficou com medo de continuar pregando o evangelho com aquela intrepidez que eles tinham no começo. Aquele amor que tinha foi se esfriando com medo das perseguições. Foi o amor, onde o amor, ele se esfriou. Ele perdeu aquele primeiro amor. Então, essa fase, ela já passou. Já passou. Ali, quando João estava escrevendo, quando, né, o Senhor deu aquela revelação, ele devia ter concordado, porque ele deve ter pensado: é mesmo, Senhor, é mesmo, Senhor. Eu me lembro. O segundo estágio é a igreja de Esmirna, que foi perseguida pelo Império Romano. Ali os falsos judeus, né, chegaram e se diziam apóstolos, e ali começaram a pregar doutrinas que não eram conforme o evangelho, e ali ela foi sufocada. A igreja de Esmirna, quer dizer, aquela era foi uma era onde ela foi sufocada, o evangelho foi sufocado, mas o Senhor, ele disse que estava com aquela igreja, que o Senhor estava vendo o que estava passando. Aí veio a terceira era, que foi a era de Pérgamo, aonde a igreja, ela se tornou uma igreja estatal, aonde a igreja entregou o domínio para, né, os políticos, aonde veio o estágio do período clerical, aonde havia os alto clero, o baixo clero, os vassalos, os camponeses. Acho que todo mundo que estudou deve ter, né, visto isso na história. Foi esse período, o período da igreja de Pérgamo, aonde Satanás veio e instalou o seu trono e começou a dispersar. Aí ele dispersou mesmo a igreja. Aí os que tinham a palavra de Deus, aí ficaram mesmo dispersados. Aí veio a outra era, que foi a era de Tiatira. A palavra de Deus diz assim, que nessa era aí, que tinha o tolerares de Jezabel, né? E aqui em Apocalipse, né, em várias passagens de Apocalipse, a gente pode notar que na revelação fala assim, que no final dos tempos, o mundo ia se dobrar para a grande Babilônia, ou a grande prostituta. E aqui, em Tiatira, Deus manda uma revelação sobre Jezabel. E quem conhece Jezabel sabe, né, como era Jezabel. Jezabel era considerada uma mulher assim, uma mulher sem caráter, uma mulher que não tinha nada de Deus, nada. E mais na frente fala, né, sobre a grande meretriz. E aqui coincide a grande meretriz, né, Jezabel, com o período aonde foi, né, o terror da Idade Média, aonde a Igreja Católica veio e fez aliança com o governo, e ali foram mortos milhões de pessoas no mundo todo, aonde os soldados, eles iam para a guerra e iam com a bandeira da Igreja Católica na frente, que chamava as cruzadas. E nessas cruzadas, aonde morreram muitas pessoas, foi aonde as verdades bíblicas se perderam. E o povo se esqueceu da palavra de Deus completamente. O povo já não se lembrava mais da palavra de Deus. Aí quando veio a igreja de Sardes, a outra era, a quinta era, aonde que veio o tempo da reforma.
tempo de Martinho Lutero, Calvino, onde a palavra de Deus ela começou a vir, a ter um retorno, aonde esses homens começaram a propagar de novo o evangelho. Foi aonde veio a reforma, né? A igreja foi reformada e foi instalado novamente o evangelho dos cristãos. Aí vem a sexta era, Filadélfia. No período de mais ou menos 1600, 1800, mais ou menos, aonde surgiram os grandes avivamentos. Alguém, pelo menos um crente, já leu um livro desse período. E quem leu algum livro que foi escrito, que retrata a história desse período, deve saber que como era o avivamento. O avivamento era tão grande nessa época que tinha gente que ele tinha a sensação que ele voava. Tinha gente que ele sentia tanto poder que ele queria voar. De tanto poder que o povo recebia nessa época. Foi aonde veio o grande avivamento, as grandes agências missionárias, com os grandes pregadores como Moody, John Wesley, John Nelson. Aí veio mais para frente, daí veio vindo Charles Finney, Charles Spurgeon, e assim veio os grandes avivamentos, os grandes agências de missionária. Foi aonde começou a ser enviado novamente os missionários para o mundo. Mas esse período foi muito bom. Um período que creio eu que esse período durou até mais ou menos 1950, 1960, até acho que até 1970 mais ou menos o povo ainda estava nessa chama. O povo ainda estava nessa era da era de Filadélfia, aonde se promovia grandes avivamentos. Mas em meados dos anos 80, 90, o povo foi se esfriando, o povo foi se esquecendo dessas promessas de Deus, foi se esquecendo qual era a finalidade de cada cristão aqui na terra. Ele foi perdendo, foi se esfriando, e vem a última era, que é a sétima era, a era a qual nós estamos vivendo agora neste momento. Nós estamos agora vivendo a época da igreja de Laodiceia. Porque quando o Senhor revelou para João esta revelação, o Senhor sabia o que iria acontecer no final dos tempos. Foi que nem o irmão leu lá em Daniel. E tu, Daniel, fecha e sela esse livro, porque isso é para mais no futuro. Que o Senhor sabia exatamente que naquela época muitas coisas que foram reveladas para essas 7 igrejas, algumas coisas estavam acontecendo, mas algumas coisas não estavam acontecendo. Talvez ali quando essa carta foi lida nas igrejas, talvez a igreja até se espantou, falou, mas né, como pode ser, né? Como que é isso? Mas como os irmãos eram de oração, creio que eles oraram, pediram a revelação de Deus, confirmação, e ali eles ficaram, como eles tinham visão espiritual,